Você se considera uma mulher de personalidade forte? Assim, você sempre foi? Como Sim, você conseguiu dar a muito liberdade forte. para o Espírito Santo te moldar, né? A tua parte de carne mesmo, que é dessa forte, mais impulsiva, e deixar a doçura do Espírito Santo, né? Acalmar o Agir, né? coração, agir. Eu falo porque eu me reconheço um pouco desse jeito e eu me domo todos os dias, assim. Aham. Não, então, eu sou muito forte. Muito forte. Inclusive, no meu livro, Na Mulher Antifrágil, eu comecei na pandemia um projeto para mulheres, né? Aqui, Esse gente, livro ó. eu dei de presente para Karina, com uma Ah, caneca, uma camiseta todo um linda. kit. E esse projeto da Mulher Antifrágil começou na pandemia exatamente para isso, porque eu queria. Eu tô casada há 17 anos e meio, eu tenho 44 anos, já sou mais de 20 anos lidando com pessoas, e o Espírito Santo colocou no meu coração: é hora de você ajudar mulheres a se transformarem. Mulheres que, como você. Por quê? O meu marido fala que a mulher que ele casou, ou a mulher com que ele casou não é essa mulher que está aqui. E eu não tenho problema nenhum de falar isso. Às vezes as pessoas, elas falam: você tem coragem de se expor. Eu acho isso bonito, eu acho isso honroso, porque quem me transformou foi o Espírito Santo. Então, mesmo sendo filha de pastor, mesmo sendo cristã, eu tenho a minha personalidade. E eu fiz um lançamento do livro online, e nesse talk eu contei um dos meus apelidos era... o meu pai, a minha família me chamava de galinha de briga. Por quê? Porque tudo eu brigava. Sabe aquela pessoa intransigente, que tudo brigava, encrenqueira? Essa era eu. É no combate, No né? Sempre combate. assim. Não pensa Sempre. como eu, deixa eu Isso retrucar, aí. mostrar o que eu acho. E tinha que ser do meu jeito, mandona, não aceitava não. E um dia meu pai chegou pra mim e falou assim: você vai ter problema pra casar no seu casamento, porque homem nenhum vai aceitar isso. Casei, meu marido muito diferente de mim, mas também muito forte. E nós tivemos muitas brigas, muitos impasses. Eu brigava com ele por nada, implicava por nada. E eu achava no direito, por causa da minha personalidade, de botar o dedo, assim, eu falo que eu briguei algumas vezes e botava o dedo na cara dele, falava: você... E eu falo para ele que eu não sei, ele foi literalmente domado pelo Espírito Santo, porque eu acho que um homem sem o Espírito Santo já tinha me dado um soco na cara, já ia dar ruim. Alguma coisa ruim ia acontecer, porque eu era muito agressiva na minha fala. Né? Eu enfrentava. E eu falo que mulher, por mais que você esteja certo e o teu marido errado, a gente tem a maneira certa de falar. Eu falo isso no livro. Para tudo, nós temos a maneira certa de falar. A gente perde a razão, acho que quando Perfeito. a gente se deixa dominar por esses impulsos, mesmo a gente tendo a razão. Totalmente, né? Totalmente. Você perde a razão, você se torna... Acabou, você não tem nem para onde... Você perde a razão com os filhos, perde a razão com o marido, perde a razão com seus funcionários, com seus superiores, com tudo. E eu lembro que aqui em São Paulo foram 4 anos de muito ensinamento no meu casamento, porque... E foi muito bom para nós, porque nós morávamos longe da família, então não tinha muita interferência. E eu tinha um líder, meu bispo aqui era o bispo Hugo, ele que cuidava de mim com a bispa Gisela. Eles são bispos aqui ainda em São Paulo, eles têm uma igreja na Zona Norte. Eu sou apaixonada por eles me ajudaram muito. E eles foram muito importantes nesse início para me mostrar isso. E eles falavam para mim: olha, você precisa mudar a sua maneira. E eu comecei a orar e o Espírito Santo começou a falar comigo que essa maneira não era a maneira que ele gostaria que eu fosse, a mulher que eu fosse. E aí, no livro, eu falo esse projeto muito de você não ser frágil. Porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas, qualquer coisinha, por exemplo, se essa caneca cai no chão, ela de vidro, ela quebra, a pessoa... Então, assim... Se desmorona muito facilmente, por né? tudo. O filho tirou uma nota baixa, descobriu que o filho acessou pornografia, descobriu que o marido fez algo que ela não gostou, o marido teve uma atitude errada no trabalho, ou o marido fez um investimento errado, algo aconteceu, deu alguma coisa ruim no teu trabalho, é o fim do mundo.
por exemplo, nós não temos o controle de tudo. Tem dia que você se programa para um dia de agenda e dá tudo errado. E tem mulheres que elas se tornam elas são tão frágeis que tudo elas choram. Elas sentam e falam assim: o mundo acabou. Tá um fiasco. A minha vida tá um fiasco. Só chora, chora, chora. Aí eu falo: tá, a sua vida tá um fiasco. Mas o que você vai fazer? Vamos lá. Para de chorar, enxuga as lágrimas. O que você vai fazer com a tua vida? Para onde você vai levar? Existem duas opções. Você se tornar resistente, que é como uma barra de ferro, só que a barra de ferro ela não se molda. E aí é um perigo. Porque pessoas que se tornam como super-homem, e eu falo que não existe super-mulher. Eu falo em praticamente todas as minhas aulas. Não existe. Não queira ser a Mulher Maravilha. As pessoas olham para mim, às vezes elas me veem no púlpito, me veem pregando com livro. Às vezes vem uma foto minha com meu marido, com meus filhos, sorrindo, feliz. Elas não sabem que eu também tenho noites de choro, que eu também tenho angústia, que eu também passo por momentos difíceis. Mas eu decido que o Espírito Santo vai me dominar e o Espírito Santo vai me moldar. E aí, Karina, é você ter a humildade de aceitar que você está errada e que você precisa de ajuda. Isso me ajudou muito. Eu falo que eu não tenho problema de falar dos meus defeitos, das dificuldades que eu tenho, porque eu entendi que é a humildade que vai me levar a ser uma mulher melhor. É ser humilde que vai me levar a ser uma mãe melhor. É ser humilde que vai me levar a ser uma pastora melhor, uma líder melhor, uma mulher melhor. Porque eu decidi uma coisa na minha vida. O meu casamento vai dar certo, os meus filhos, eu vou ter um bom relacionamento. Eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para ser uma líder melhor. Eu não sou perfeita. Eu falo isso o tempo todo. Eu vou chorar, eu vou desagradar o meu marido, eu vou desagradar meu filho, eu vou botar limite para os meus filhos, eu vou ter que botar limite para os meus discípulos, para as pessoas que trabalham comigo. Mas tudo da maneira certa, da forma certa. E mesmo quando errar, mesmo querendo acertar, você vai se perdoar, você vai se entender e não se desmotivar. Exatamente. E colocar para baixo, né? Porque o problema da mulher é que ela acha que ela tem que ser perfeita, que vai dar tudo certo. Então, e aí, por exemplo, você está aqui no programa agora, com esse projeto, e você programa. De repente, você se programou aí e em umas 2, 3 semanas não saiu como você gostaria. E aí? Tem muita mulher que fala, não vou fazer mais, desisto. Isso não era para ser. Aquela se apoia nessas frases prontas, né? Perfeito. Não era para ser, era para você ser melhor, mas melhor. Então vamos, né, trabalhar, pesquisar, acho que encarar os fatos, né? As pessoas se apoiam muito nas próprias fraquezas, né? Se colocam lá embaixo e se desestimulam a levantar, a dar o primeiro passo, a se reerguer. Não, e as pessoas, elas acham que existe assim, uma fórmula. Me dá a fórmula do sucesso. Não existe fórmula do sucesso. A fórmula do sucesso é você estar cheio do Espírito Santo, aberto a... Nós somos um vaso na mão do oleiro. É o melhor exemplo. Um vaso, o que o oleiro faz? Ele quebra o vaso, aí o vaso se despedaça. Só que quando você se dispõe, ele vem reconstruindo o vaso. Porque a mulher frágil, ela fica como aquele vaso quebrado. A mulher que não permite o Espírito Santo moldar ela fica lá, toda quebrada. Sim. Aí só que aí depois ela vai botar a culpa em alguém. Mas foi ela que não permitiu ser moldada. Claro. Porque, Karina, o que é ser moldado pelo Espírito Santo? É você reconhecer seus erros. É o que eu falei. Eu fui por um caminho, vi que não estava dando certo, tive a humildade de voltar, de chegar para o meu pai e falar assim, pai, eu preciso de ajuda, eu não quero mais essa vida. Gostou desse trechinho? Imagine o bate-papo completo. Clique aqui no link acima e confira tudo.